fazer um obra vlog com vocês, mostrando aqui um pouquinho da casa 6G, né? Uma casa que a gente está construindo aqui no condomínio, acompanhando a parte desde o início, a parte da fundação, desde a parte ali da análise de projetos, compatibilizar projeto. Então, a obra atualmente, ela tá no nível onde a gente já finalizou a estrutura, a gente consegue ver a alvenaria de vedação. A gente tem a diferença de alvenaria de vedação para alvenaria estrutural. Aqui é alvenaria de vedação porque a gente tem uma viga, a gente tem a estrutura, né, convencional, que é pilares, aqui ó, que é pilar e viga. Aqui a gente tem a laje treliça, né, laje treliçada. Então a gente tem as alvenarias já finalizando. Aqui a gente tem a parte do encunhamento, que é o espacinho final ali que a gente tem entre a alvenaria e a estrutura. A gente não pode deixar um elemento sólido, muito rígido, senão ocorre trinca nesse local aqui principalmente. Então a gente já está nessa parte aqui no andar do térreo. A gente está finalizando as alvenarias, a gente consegue ver ali, ó, finalizando ali, ó, a parte do encunhamento, tá vendo? A gente faz justamente esse detalhezinho aqui, deixa aberto esse trecho, coloca uma fiada de bloco menor e depois finaliza com uma massa com uma resistência um pouco menor para não dar nenhum tipo de problema. Vou mostrar lá na frente a fachada que a gente está fazendo também. A casa aqui ela é grandinha. Aqui ó, a fachada que a gente está executando. Então a gente já montou o andaime, que é um andaime que fica na fachada, para a gente fazer toda essa parte aqui da argamassa. Deixa eu focar lá atrás. Toda a parte da argamassa, ó, a gente consegue ver aqui. A gente está fazendo chapisco, aí espera fazer a cura do chapisco, vem ali com a parte do emboço, aqui já está colocando as mestras, né, as taliscas, para a gente criar a mestra. Aí vem com as taliscas para a gente fazer a mestra e a gente conseguir fazer sarrafiando, nivelar a nossa fachada, ficar lisinha, homogênea, no prumo, igual essas fachadas que a gente executou aqui. Como essa fachada ela não tem um acesso pelo andar superior, a gente precisa montar um andaime. Então a gente monta um andaime aqui, fachadeiro, e aí com o andaime fachadeiro a gente consegue executar o nosso revestimento da fachada. É muito importante a gente ver a dimensão do andaime fachadeiro e a quantidade de andaime fachadeiro que vai usar. Não adianta nada você comprar um andaime com dimensões equivocadas, dimensões erradas, que você não vai conseguir utilizar, né, a totalidade do equipamento aqui para facilitar o seu trabalho. Então aqui o andar de baixo a gente consegue ver que já tem os contramarcos também, chegaram aqui na obra. Contramarco, gente, para esquadrias de alumínio a gente precisa desse perfil metálico, que é o perfil metálico que vai entrar aqui na janela, por exemplo, ó. A gente tem uma dimensão dele, que é a dimensão da janela, e também a dimensão da porta, também da outra janela aqui. Ele faz todo esse requadro aqui, a gente instala o nosso contramarco, e desse contramarco é onde a gente instala a nossa porta, balcão, a nossa porta de giro, então a nossa janela, independente do tipo de janela, ela instala em cima desse contramarco. Então é muito importante a gente ter as medidas já acabadas, já ter as dimensões, tanto altura quanto largura, para mandar para fabricação, né? Porque a empresa terceirizada que faz isso precisa solicitar o equipamento, solicitar a quantidade de material correta, para não ter nenhum tipo de problema durante a execução. Então a gente tem, ó, como vocês podem ver, bastante, ó, a gente tem bastante vão aqui, bastante esquadria. Aqui são dois, na verdade. É um grandão aqui que é uma porta, e lá atrás que vocês estão vendo vazado é uma janela. Eu vou subir lá para mostrar para vocês. E aqui ainda tem a parte de trás, né, que é a edícula. A gente tem uma piscina aqui na casa também. A piscina já está em fase de estrutura pronta, só está em fase agora de acabamento, que precisa fazer o acabamento da piscina. Então a gente deixa o acabamento para o final, porque não adianta nada fazer acabamento nessa etapa da obra, onde vai danificar o nosso revestimento, né? Então ela parou na parte da estrutura, certo? Depois que a gente liberar, vem para fazer a impermeabilização. Assim que terminou a impermeabilização, fez o tratamento correto da impermeabilização, fez o teste da impermeabilização, a gente vem e faz a aplicação do tipo do acabamento, entendeu? Nesse caso vai ser o acabamento em revestimento cerâmico para essa piscina, certo? Aqui a gente, onde está a nossa massa, batendo a nossa massa. Vou mostrar um pouquinho a logística que nós temos aqui. Deixa eu olhar se não tem ninguém lá em cima. Na obra tem que ter sempre segurança, sempre de olho no que estão fazendo, para você não passar, por exemplo, ó, essa torre que a gente tem aqui de madeira, tem uma polia lá em cima.
Então, da nossa logística da obra, a gente faz a massa aqui embaixo na nossa bitoneira. A massa, ela sobe com um baldinho nessa corda aqui, lá pra cima. E a equipe que tá fazendo massa, que eu mostrei ali, ela acaba utilizando essa batelada aqui, acaba executando. Deixa eu mostrar a fachada aqui da casa, ó. O que a gente consegue ver? Ali a gente consegue ver bem, ó, a nossa torrezinha para subir. A massa, qualquer tipo de material que a gente precisa, né? Sobe por ali e utiliza no andar de cima. E aqui a gente tem a nossa fachada. Esses dois panos aqui são panos abertos. A gente tem tudo isso aqui de esquadria, certo? Olha o tamanho do balanço dessa viga, gente. Tudo isso foi acompanhado com um projeto estrutural. Por isso a importância de um projeto estrutural, porque o dimensionamento e a complexidade de você executar uma estrutura dessa, onde você tem um balanço desse porte, deste tamanho, você precisa ter um projeto de estruturas correto, um projeto de estrutura compatibilizado com a arquitetura, um projeto de estrutura que esteja comunicando com os outros projetos, porque senão dá problema. Então a gente tem aqui essas vigas, que são vigas grandes, vigas também consideradas invertidas em relação a nossa laje da cobertura. Essa laje, na verdade, a viga fica acima da laje. Então a gente tem essa dimensão, temos outras vigas intermediárias aqui no meio, tudo em balanço, porque a gente só tem um pilar aqui e o outro pilar ali, ó. Esse vão, se eu não me engano, de cabeça acho que deve ser uns 7 metros, acho que é 7 por 7, 8 por 8, nessa faixa aí de dimensionamento. Aqui a gente tem nossa escada plissada, que é uma escada que a gente tem aqui em cascata. A forma, a execução dessa escada, a forma é o segredo dela. E também a armação. A gente tem a armação por estribo, por degrau. Depois, ao longo aqui no canal, acompanhe o canal, siga o canal aqui. Comentem também o que vocês querem ver, porque a gente vai fazendo papo de obra justamente desde o primeiro dia de obra dessa obra. A gente vai estar passando como foi executada essa escada. A gente tem fotos, a gente vai mostrar situações, né, as complexidades, dicas também para não ter nenhum tipo de problema, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça durante a execução da obra de vocês. Então, aqui a gente tem essa escada. Também é importante a gente ter segurança, fazer guarda-corpo, nem que seja por madeira, entendeu? Para não ter nenhum tipo de problema durante a obra e também garantir ali a vida, tá sempre se preocupando em relação à questão de segurança da obra. Vou subir lá para mostrar a parte de cima. Agora, a parte de baixo, a gente tem só essas elétricas que vocês conseguem ver, que é a elétrica que a gente passa na fase de concretagem. Então essa elétrica foi executada junto com a concretagem. Por isso a importância de você não só olhar um projeto de estrutura, mas olhar outros projetos, como elétrico, projeto hidráulico, para você compatibilizar. Então aqui em cima nós temos, olha o tamanho aqui do balanço, ó. A gente tem aqui um balanço gigante de estrutura. Olha o pilarzinho ali, pilarzão, né, segurando. Então esse vão aqui a gente vai fechar e tudo aqui vai ser uma janela. Todo esse trecho aqui vai ser uma janela e aí a gente tem a vista da nossa residência. E olhando aqui para a parte de dentro, ó, a gente já tem os contrapisos executados, que é nivelamento do nosso piso, para a gente conseguir fazer a aplicação em cima. E aqui a gente já dá para ver a passagem das instalações elétricas, por exemplo. Aqui a gente tem a infra da elétrica, que é justamente a passagem dos eletrodutos, onde dentro deles vão passar as fiações. Então, a importância do projeto elétrico, principalmente nessa obra aqui, a gente tem automação, que é muito complexo você olhar a automação. Então a gente precisa tomar cuidado para a equipe que está fazendo a instalação, fazendo a passagem das tubulações da infra, né, da parte elétrica, justamente se atentar em relação aos equipamentos que vão ser instalados. Aqui a gente tem, por exemplo, persiana automatizada, a gente tem caixas de som embutidas no teto, a gente tem algum tipo desses detalhes, né, dependendo do local onde você está fazendo a execução. E aí a gente tem também o ar-condicionado, a infra do ar-condicionado, que também precisa passar por baixo das vigas e em cima dos forros. Então é interessante você olhar o projeto de arquitetura, o executivo, onde a gente tem a parte de acabamento, onde tem a parte de forro, por exemplo, paginação de forro, o nível e elevação do forro, o tipo do forro, se haverá cortineiro, se vai ter rasgo no forro de gesso, tudo isso a gente precisa analisar, porque esse tipo de estrutura acaba inviabilizando alguns aspectos, entendeu?
a gente precisa tomar cuidado para que o nível do forro, a altura do forro de gesso, por exemplo, ó, a gente tem a altura do nosso forro de gesso, pare aqui, seja uma altura compatível com a altura que está no projeto, para não ficar tão diferente, e também principalmente por conta dos móveis, né, que são planejados, não serem afetados em função disso. Então a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. E além disso, a gente tem também a nossa instalação de ar-condicionado. A instalação de ar-condicionado, né, que é justamente essa tubulação, a gente tem a instalação do dreno do ar-condicionado, que é justamente a tubulação hidráulica, que ela é conectada no dreno, tubulação pluvial, água pluvial. A gente não vai conectar essa tubulação do ar-condicionado numa tubulação de esgoto sanitário. A gente vai conectá-la numa tubulação de água pluvial, justamente por ser água de chuva e não ter nenhum tipo de problema de retorno de odor. Caso aconteça algum sinistro, algum problema, ou a tubulação de esgoto, por exemplo, não estiver bem executada. Não é o caso dessa obra, que a gente, além de receber os projetos, a gente analisa os projetos para que eles estejam executados, né? Para que eles sejam feitos corretamente, analisar os fechos hídricos, analisar as ventilações de cada tubulação, verificar também se existe a tubulação de ventilação em relação à tubulação de esgoto primário, esgoto secundário. Então a gente analisa tudo isso para que não tenha nenhum tipo de problema. Então aqui, ó, a gente tem o dreno do ar-condicionado, que é um tubo de PVC marrom, né? E aqui a gente tem a passagem do tubo de PVC marrom, que é uma passagem que já foi deixada na época da concretagem. Ainda em fase de concretagem, a gente verificou os projetos, compatibilizou e já deixou a passagem já na concretagem, para na hora que for fazer a execução, levantar o alvenar e tudo mais, não ter que sair quebrando nossa viga ou quebrando laje. Então essa passagem já foi deixada, então isso daqui já foi previsto ainda na fase de concretagem e agora só foi feita aqui a passagem da tubulação marrom de PVC e aqui é deixado um pontinho onde quem vai vir instalar o ar-condicionado, a gente vem e conecta essa caixinha, que é a caixinha que recebe tanto a tubulação frigorígena, a parte elétrica e também a parte do nosso dreno. Então o dreno é conectado na tubulação marrom e vai seguir até a sua tubulação de água pluvial, onde corre a drenagem desse ar-condicionado. E não vai ter problema ali, aquela água pingando, ou então algum tipo de problema de retorno de mau cheiro, caso você instale numa tubulação de esgoto sanitário. Então aqui a gente fica com essas informações. E aqui também finalizou a parte já das infras, está acabando aqui a parte da infra, e você pode observar que o tijolo de cima, os blocos que nós utilizamos aqui em cima, diferente dos que estão lá embaixo. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui os de baixo. Acho que dá pra ver por ali, ó. Aqui, ó. Dá pra ver que o lá de baixo, ele é um bloco de concreto. Ele é um bloco de concreto. E aqui em cima é um bloco cerâmico. Por que disso? O bloco cerâmico ele é mais leve que o bloco de concreto. Questões termoacústicas, funcionalidade bem parecidas, tá? A única diferença grande entre eles é o índice de absorção de água. Mas esse bloco aqui, ele é um bloco mais leve para ficar na parte de cima. E também o projetista dimensionou para utilizar o bloco baiano. Então, gente, que é o bloco cerâmico. Tomem cuidado em relação ao tipo de material que vocês utilizem na obra, porque dentro do projeto estrutural você precisa avaliar e verificar isso. Você precisa estar sempre em contato com o projetista para que não ocorra nenhum tipo de problema ou algum tipo de interferência de um projeto com o outro. Então aqui no caso, a parte de cima a gente utilizou bloco cerâmico por ser mais leve em questões do cálculo estrutural e o dimensionamento da nossa estrutura. E lá embaixo a gente utilizou bloco de concreto porque já está apoiado no solo. A carga ali com relação ao solo não é um acréscimo tão grande, ela consegue resistir, ok? Então a gente tem a fase do reboco lá fora. Dentro do banheiro também já foi passado o nosso emboço, reboco. Aqui falta só a aplicação então da parte impermeabilizar, aplicar a parte cerâmica. Foi feito o contrapiso daqui. E uma coisa interessante dessa obra, não sei se vai dar pra ver, tá com fecho hídrico aqui, né? Tá chovendo. Então a gente consegue ver um desnível. Olha aqui o desnível. A gente consegue olhar um desnível desse piso pra cá, porque justamente esse trecho aqui a gente vai fazer a impermeabilização.
E para trabalhar com impermeabilização, a gente precisa de um nível mínimo ali de uns 6 centímetros para fazer a dobra da manta, para você passar o prime, para você fazer a proteção mecânica da manta, o caimento da água. Tudo isso é previsto e analisado em fase de projeto. Então essa laje teve que trabalhar com rebaixos para a gente conseguir fazer isso. E os panos da laje onde a gente rebaixou inteiro e há diferença de nível na mesma laje, por exemplo, esse trecho aqui é uma laje só. Então aqui a gente teve que fazer um enchimento, então você consegue ver que tem ali umas pedrinhas, não é o concreto, era argila expandida. Continua aqui no canal, gente, dá uma olhadinha que vai ter muito vídeo saindo sobre o papo de obra, onde eu vou mostrar e explicar por fotos como que foi a execução e o procedimento para a gente fazer esse enchimento com essa argila expandida. É muito interessante, fiquem sempre de olho aqui no canal, que tem bastante conteúdo interessante sobre essa obra também, para você executar obras e projetos sem dor de cabeça, antecipando sempre os riscos. Então aqui a gente tem esse desnível, aqui é o nível maior que é o dormitório, e aqui é o nível da varanda, onde a gente vai fazer a nossa impermeabilização com manta asfáltica. A impermeabilização do banheiro vai ser feita com argamassa polimérica, onde ela é semi-rígida. A manta asfáltica, ela é flexível, então feita própria para ficar na parte externa. E aqui a gente está, a fase de cima terminando, a parte superior terminando as instalações elétricas, instalações hidráulicas de dreno, fazendo reboco, já está a maioria finalizado. E depois na parte de baixo a gente vai fazer todas essas etapas. E eu vou estar acompanhando aqui no Obra Vlog, mostrando para vocês as nossas etapas da construção. Aqui a gente tem nosso material de manta asfáltica para fazer a impermeabilização das varandas, ó. Aqui já foi passada uma camada de prime, né, que vai servir para aderir a nossa manta. Então eu vou mostrar isso aqui para vocês também. E assim a gente vai fazendo a nossa obra C e G. Acompanhem sempre aqui no canal Engepificando, onde eu vou estar mostrando para vocês dicas e comentários e conteúdos referentes a obras e projetos para você fazer eles sem dor de cabeça.